Regras para a comunicação a nível visceral. Se a amizade e o amor devem amadurecer entre duas pessoas, deve haver uma revelação mútua, absoluta e honesta entre elas. Esse tipo de autorrevelação só pode ser alcançado através daquilo que chamamos de comunicação a nível visceral. Não há outra alternativa a todas as razões que apresentamos para racionalizar nossos disfarces e desonestidades. Devem ser considerados como enganos. Seria muito melhor dizer-lhe como realmente me sinto em relação a você, do que entrar na viscosidade e desconforto de um relacionamento falso. A desonestidade nem sempre é uma maneira de voltar para nos perseguir e nos causar problemas. Mesmo que viesse a dizer que não o admiro ou não o amo, seria muito melhor do que tentar enganá-lo e ter que pagar o preço final de toda essa decepção. Uma dor maior para você e para mim, e às vezes você terá que me dizer coisas difíceis de serem compartilhadas, mas na verdade você não tem escolha. Se quero sua amizade, devo estar pronto para aceitá-lo como é. Se um de nós entra no relacionamento sem essa determinação de honestidade e abertura mútua, não pode haver amizade nem crescimento. Pelo contrário, vai haver somente um relacionamento do tipo sujeito-objeto, caracterizado pelas brigas adolescentes, pelos amuos, ciúmes, raivas e acusações. A tentação clássica nessa situação é que parece ser o mais destrutivo dos enganos na área de relações humanas. É esta pensar que a comunicação de uma reação emocional desfavorável pode levar à separação se eu lhe digo que fico incomodado quando você faz alguma coisa que tem costume de fazer. Posso acreditar que seria melhor não mencionar isso. Nossa relação seria mais pacífica. De qualquer maneira, você não iria compreender. Assim, guardo isso para mim, e cada vez que você faz a sua coisa, meu estômago fica contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até que um dia você faz a mesma coisa que sempre fez e o céu desaba. Durante todo o tempo em que você estava me aborrecendo, eu guardava tudo para mim, e, em algum lugar secretamente, estava aprendendo a odiá-lo. Meus bons pensamentos estavam se transformando um fel. Quando finalmente tudo explodiu numa grande avalanche emocional, você não compreendeu. Você achou essa reação totalmente desnecessária. Os laços de nosso amor pareceram frágeis e prestes a se desfazerem. E tudo começou quando eu disse: eu não gosto do que ela está fazendo, mas é melhor não dizer nada. O relacionamento será mais tranquilo. Isso foi um grande engano, e eu deveria ter lhe dito desde o começo. Agora, houve um divórcio emocional. Tudo porque eu queria manter a paz entre nós. Regra 1. A comunicação a nível visceral, abertura emocional e honestidade. Nunca deve implicar um julgamento do outro. Não estarei suficiente amadurecido para entrar numa verdadeira amizade, a menos que compreenda que não posso julgar a intenção ou motivação de uma outra pessoa. Devo ser humilde e sensato o suficiente para me curvar ante a complexidade e o mistério de um ser humano. Seu julgamento estarei apenas revelando minha própria imaturidade e incapacidade para a amizade. E a sinceridade emocional implica que não deve haver um julgamento da sua pessoa. Na verdade, implica também que não devo julgar a minha própria pessoa. Por exemplo, se eu lhe dissesse, estou ansioso com você, estaria sendo honesto e, ao mesmo tempo, não estaria querendo dizer que você é culpado por minha ansiedade. Talvez isso se deva ao meu próprio complexo de inferioridade ou ao meu conceito exagerado de sua inteligência. Não estou dizendo que é culpa de ninguém. Estou simplesmente relatando minha reação emocional diante de você nessa situação. Se eu lhe dissesse que me sinto aborrecido ou magoado por alguma coisa que você tenha feito ou dito, é a mesma coisa, eu não o julguei. Talvez seja a minha paranoia, complexo de perseguição. Não estou certo e, na maioria das vezes, não posso estar. Estar certo implicaria um julgamento.
Posso apenas lhe dizer com certeza que essa tem sido e é minha reação emocional. Se lhe dissesse que você faz alguma coisa que me aborrece, novamente, eu não seria tão arrogante a ponto de pensar que sua ação aborreceria a qualquer outra pessoa. Nem mesmo estou lhe dizendo que sua ação é errada ou ofensiva. Simplesmente quero lhe dizer que aqui e agora experimento um certo desgosto. Talvez isso seja por causa da minha dor de cabeça, ou da minha indigestão, ou por não ter dormido bem a noite passada. Realmente não sei. Tudo o que sei é isto. Estou tentando lhe dizer que me sinto desgostoso nesse momento. Seria provavelmente mais útil, na maior parte dos casos, introduzir nossa comunicação visceral com algum tipo de negação para assegurar ao outro que não haverá qualquer julgamento. Posso começar dizendo: não sei por que isso me incomoda, mas incomoda. Acho que sou muito sensível e realmente não quero dizer que é culpa sua, mas me sinto magoado com o que você está dizendo. Naturalmente, o ponto mais importante é que não há, de fato, qualquer julgamento. Se tenho o hábito de julgar as intenções ou motivação do outro, deveria reforçar-me para superar esse hábito adolescente. Simplesmente não serei capaz de disfarçar meus julgamentos, mesmo que eu negue estar julgando. Outro lado, se sou realmente maduro, posso abster de tais julgamentos, e isso também ficará aparente no final. Se quero saber a intenção, motivação ou reação do outro, há somente uma maneira de saber. Devo perguntar-lhe: não passe por isso rapidamente. Você não tem olhos de raio-x. Talvez se devesse inserir aqui uma palavra sobre a diferença entre julgar uma pessoa e julgar uma ação. Se vejo alguém roubando dinheiro de outra pessoa, posso julgar que essa ação é moralmente errada, mas não posso julgar a pessoa. É tarefa de Deus, não minha ou sua, julgar a responsabilidade humana. Entretanto, se não pudéssemos julgar uma ação como certa ou errada, isso seria o fim de toda a moralidade objetiva. Não podemos concordar com a ideia de que não existem coisas certas ou erradas, que tudo depende da maneira como você encara as coisas, mas julgar a responsabilidade do outro é brincar de Deus. Regra 2. As emoções não são morais, boas ou más. Na teoria, a maioria de nós aceitaria o fato de que as emoções não são louváveis nem pecaminosas. Sentir-se frustrado ou aborrecido, experienciar medos e raivas, não fazem com que uma pessoa seja boa ou má. Na prática, entretanto, não aceitamos no cotidiano o que aceitamos em teoria. Exercemos uma censura muito severa sobre nossas emoções, se nossa censura não as aprova. Nós as reprimimos em nosso subconsciente. Especialistas em medicina psicossomática dizem que a causa mais comum da fadiga e da doença é a repressão de emoções. O fato é que existem emoções que não queremos admitir. Temos vergonha de nossos temores ou sentimos-nos culpados por nossa raiva ou por nossos desejos emocionais e físicos. Antes de qualquer pessoa esteja livre para praticar a comunicação a nível visceral, na qual vai estar emocionalmente aberta e honesta, deve acreditar que as emoções não são morais, mas apenas factuais. Meu ciúme, minha raiva, meus desejos sexuais, meus temores, etc. não me tornam uma pessoa boa ou má. Naturalmente, essas reações emocionais devem ser integradas à minha vontade, mas antes que possam ser integradas, antes que eu possa decidir se desejo ou não agir de acordo com elas, devo permitir que aflorem, devo escutar com certeza, com clareza, o que estão me dizendo. Devo ser capaz de admitir, sem qualquer conotação de repreensão moral, que estou com medo ou com raiva ou excitado sexualmente. Antes que esteja livre para fazer isso, no entanto, devo estar convicto de que as emoções não são morais.
nem boas nem más em si mesmas. Devo estar convicto também de que a experiência de toda a gama de emoções é uma parte da condição humana, a herança de todo ser humano. Regra 3. Sentimentos e emoções devem ser integrados ao intelecto e à vontade. É muito importante entendermos esse item. A não repreensão de nossas emoções significa que devemos experienciar, reconhecer e acertar integralmente nossas emoções. Isso não significa, de modo algum, que vamos sempre agir de acordo com elas. Seria trágico e a pior forma de imaturidade a pessoa permitir que seus sentimentos ou emoções controlassem sua vida. Uma coisa é sentir e admitir para mim mesmo e para os outros que estou com medo, mas outra coisa é permitir que esse medo me domine. Uma coisa é sentir e admitir que estou com raiva, e outra é dar um soco no seu nariz. No triângulo acima estão as 3 faculdades do homem, que devem ser integradas, isto é, colocadas num todo harmonioso. Se desejamos evoluir no processo de nos tornarmos pessoa, se está claro o significado dessa integração, fica óbvio que a mente julga a necessidade ou o desejo de agir sobre certas emoções, que foram totalmente experienciadas, e o árbitro executa esse julgamento. Por exemplo, posso ter muito medo de lhe dizer a verdade sobre certo assunto. O fato é que estou sentindo medo e isso não é bom nem ruim em si mesmo. Permito-me sentir esse medo e reconhecê-lo. Minha mente julga que não devo agir de acordo com ele, mas apesar disso, devo lhe dizer a verdade. Como consequência, a vontade executa o julgamento da mente. Eu lhe digo a verdade. No triângulo, aqui, gente, na parte de cima está o intelecto, do lado está os sentimentos, que são as emoções, e do outro a vontade, que a vontade liga ao intelecto. Então, os 3 andam juntinhos com a gente, praticamente. Contudo, se estou buscando um relacionamento real e autêntico e desejo praticar a comunicação a nível visceral, devo lhe dizer alguma coisa como: realmente não sei porquê, talvez seja um traço de covardia, mas sinto medo de lhe dizer uma coisa e, no entanto, sei que devo ser honesto com você. Essa é a verdade tal como a percebo. Ou, para citar outro exemplo, talvez eu me sinta muito terno e amoroso com você. Como Chesterton observou, o medo mais desprezível é o medo do sentimento. Talvez seja a nossa herança cultural ou o medo da rejeição, mas frequentemente relutamos em externar ternura e amor. Talvez nesse caso minha mente julgue que é correto agir de acordo com esse sentimento e, novamente, minha vontade executa o julgamento. Naturalmente, na pessoa integrada, as emoções não são reprimidas nem assumem controle sobre a pessoa. São reconhecidas. O que é que estou sentindo? E integradas, quero agir de acordo com esse sentimento ou não. Regra 4. Na comunicação a nível visceral, as emoções devem ser relatadas. Se devo lhe dizer quem sou, devo lhe contar sobre meus sentimentos, não importa se vou agir ou não de acordo com eles. Posso lhe dizer que estou com raiva, explicando meu sentimento sem fazer qualquer julgamento de sua pessoa e sem pretender agir de acordo com essa raiva. Posso lhe dizer que estou com medo, explicando meu sentimento sem acusar você de ser a causa e ao mesmo tempo não sucumbindo esse medo. Mas se quero me abrir com você, devo permitir que experiencie, encontre minha pessoa dizendo-lhe de minha raiva e de meu medo. Tem-se afirmado com razão que ou relatamos sobre nossos sentimentos ou os extravasamos de outra forma. Os sentimentos são como o vapor que se junta dentro de uma chaleira, reprimindo-os e ganhando força. Podem arrancar a tampa humana, como o vapor arranca a tampa da chaleira. Já nos referimos ao veredicto da medicina psicossomática, segundo o qual as emoções reprimidas são
A causa mais comum da fadiga e da doença, isso faz parte do processo de extravasamento. As emoções reprimidas poderão encontrar saída extravasando-se em dores de cabeça, doenças de pele, alergias, asma, gripes comuns, dores nas costas ou membros, ou poderão se extravasar em tensão muscular, bater de portas, punhos cerrados, pressão alta, ranger de dentes, lágrimas, mau humor, atos de violência. Não conseguimos enterrar nossas emoções. Elas permanecem vivas em nosso subconsciente e em nossos intestinos para nos ferir e nos causar problemas. Relatar nossos sentimentos verdadeiros não é útil apenas para uma relação autêntica. Relatamos é igualmente essencial para nossa integridade e saúde. A razão mais comum para não relatarmos nossas emoções é que não queremos admiti-las por algum motivo. Tememos que os outros possam fazer mau juízo de nós, e nos rejeitem e nos castiguem. Nossa fraqueza emocional. Fomos programados de alguma forma para não aceitarmos certas emoções como parte de nossa pessoa. Temos vergonha delas. Racionalizamos dizendo que não podemos relatá-las porque não seriam entendidas ou porque poderíamos perturbar uma relação tranquila ou provocar uma reação violenta por parte do outro. Mas essas razões são basicamente fraudulentas e nosso silêncio pode produzir apenas relacionamentos fraudulentos. Qualquer pessoa que construa um relacionamento que não seja de abertura e honestidade estará construindo sobre a areia. Tal relacionamento jamais resistirá ao teste do tempo e nenhuma das partes extrairá dessa relação qualquer benéfico. Regra 5. Com raras exceções, as emoções devem ser relatadas no momento em que estão sendo experienciadas. É muito mais fácil relatar uma emoção que já passou para a história. Falar sobre situações que vivi há 1 ou 2 anos atrás, admitindo que senti muito medo ou muita raiva nessa época. É quase como falar sobre a outra pessoa, porque foram emoções transitórias e já passaram. É fácil dissociar esses sentimentos de minha pessoa aqui e agora. É difícil, contudo, recapturar um sentimento que já passou para a minha história pessoal. Ficamos geralmente confusos com emoções passadas. Não sei por que fiquei tão excitado. O momento de se relatar as emoções é o momento em que estão sendo experienciadas. Não é sensato nem saudável retardar-se esse relato, ainda que por algum tempo. Naturalmente, toda comunicação deve respeitar não apenas o transmissor, mas também o receptor, que vai aceitar e comunicação. Como consequência, pode ocorrer que, na integração de minhas emoções, meu julgamento determine que esse não é o momento oportuno para relatar minha reação emocional. Se o receptor está perturbado emocionalmente a ponto de se tornar menos receptivo, e se isso vai levá-lo a distorcer meu relato, pode ser melhor adiá-lo. Mas, se o assunto é bastante sério e as emoções são fortes, esse período de adiamento não pode ser muito longo, nem devo ficar temeroso ou intimidado, a ponto de reprimir por completo minhas emoções. Além disso, o adiamento não deve contorcer com frequência. Uma outra exceção válida a essa regra é adiar ou mesmo omitir esse relato, no caso de um incidente passageiro num relacionamento casual. Os modos grosseiros de um motorista de ônibus podem me irritar, sem que eu precise enfrentá-lo cara a cara ou falar-lhe de minhas reações emocionais diante do incidente. No entanto, no caso de duas pessoas que devem trabalhar e viver juntas, ou que desejam se relacionar profundamente, torna-se vital o relato do momento em que as emoções ocorrem. Os benéficos da comunicação a nível visceral.
O benéfico básico e mais evidente da comunicação a nível visceral é um relacionamento real e autêntico a que chamamos de um verdadeiro encontro. Haverá não apenas uma comunicação mútua, o compartilhar e experienciar da pessoa de cada um, como também uma definição cada vez maior da identidade de cada uma das partes envolvidas. Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam: quem sou eu? Essa tornou-se uma questão da moda. A implicação é que não conheço verdadeiramente o meu próprio eu. Dissemos que minha pessoa é o que penso, julgo, sinto. Se comuniquei essas coisas livre e abertamente, de maneira clara e honesta, vou perceber um crescimento notável no meu próprio senso de identidade, assim como um conhecimento mais autêntico e mais profundo do outro. Tornou-se um lugar comum psicológico que compreenderei da minha pessoa apenas aquilo que me dispuser a comunicar ao outro. O segundo resultado importante de tal comunicação é que, tendo-me compreendido porque me comuniquei, vou descobrir que os padrões de imaturidade estão mudando para padrões de maturidade. Posso mudar. Qualquer pessoa que observa suas reações e se dispõe a examiná-las pode vir a compreender que essas reações são de hipersensibilidade ou paranoia. No momento em que atingem essa compreensão, ela vai verificar que o padrão está mudando. Apesar de tudo o que dissemos sobre as emoções, não devemos acreditar que padrões emocionais são puramente biológicos ou inevitáveis. Eu vou mudar meus padrões emocionais. Isto é, passarei de uma emoção para outra. Se deixar que minhas emoções aflorem para serem reconhecidas, se relatá-las de maneira honesta e se julgá-las imaturas e indesejáveis. Por exemplo, se relato de maneira honesta e consistente a emoção de sentir-me magoado por muitas coisas pequenas e inconsequentes, torna-se aparente, num dado momento, que sou hipersensível e que estou me tratando com autopiedade. No momento em que isso se torna claro para mim e realmente me atingir, posso mudar. Em resumo, a dinâmica é esta: permitimos que nossas emoções aflorem para que possam ser identificadas. Observamos os padrões de nossas reações emocionais. Nós o relatamos e o julgamos. Fazendo isso, promovemos instintivamente e imediatamente os ajustes necessários à luz de nossas próprias ideias e esperança de crescimento. Mudamos, tente isso e veja por si mesmo. Como foi dito, nossas reações emocionais não são necessidades biológicas ou psicológicas. Podemos passar de uma emoção para outra. Se desejarmos, poderíamos acrescentar muitos outros exemplos, como me sentir bastante competitivo, se permito que as emoções que estão sob o meu espírito competitivo venham à superfície para reconhecimento, posso descobrir que é apenas o meu sentimento de inferioridade e minha falta de confiança em mim mesmo que me induzem à competição. É ao mesmo tempo estranho e misterioso como essas emoções, a iluminarem nosso interior, podem nos contar coisas que jamais suspeitamos a nosso respeito. Esse tipo de autoconhecimento é o começo do crescimento. Às vezes posso estar lutando com uma emoção destrutiva como o desespero. Se permito que essa emoção aflore para ser avaliada, vou perceber que é apenas uma tentativa de autopunição. A maioria das depressões é apenas autopunição. Uma investigação posterior poderá me mostrar que tenho um complexo de altura e que preciso dessa punição para expiar meu sentimento de culpa. Estou no caminho da autodestruição. Quando reconheço essas emoções como negativas e autodestrutivas, tenho o poder de mudar para uma nova reação emocional, de autopunição para o amor, da raiva para a empatia, do desespero para a esperança. Se tudo isso é verdadeiro, você tem apenas que experimentar para comprovar a verdade.
Então, torna-se óbvio que é a pequena frase que usamos quando é conveniente. Sinto muito, mas é assim que eu sou. É apenas um refúgio e uma ilusão. É cômodo que se você não quer crescer, mas se você quer crescer de verdade, vai tentar se elevar acima dessa falácia. O terceiro benéfico da comunicação a nível visceral é que provoca nos outros uma reação de honestidade e abertura necessárias a uma relação interpessoal recíproca. Goldbrunner, um psiquiatra, afirma com orgulho que pode obter acesso às partes mais profundas de qualquer pessoa em questão de minutos. Sua técnica não consiste em fazer perguntas, pois isso leva a pessoa insegura a se tornar ainda mais defensiva. Segundo a sua teoria, se desejamos que o outro se abra conosco, devemos começar nos abrindo com ele, falando-lhe aberta e honestamente de nossos sentimentos. Uma pessoa é ressonante a outra pessoa, insiste Goldbrunner. Se estou disposto a sair da escuridão de minha prisão, a expor a minha parte mais profunda a outra pessoa, o resultado é quase sempre automático e imediato. Ela se sente autorizada a se revelar para mim, tendo ouvido de meus mais secretos e profundos sentimentos. Ela se sente encorajada a comunicar-me os seus, e a isso, em última análise, chamamos de encontro. Então é isso, gente, por hoje, que eu falei sobre o capítulo 3. E no próximo capítulo eu vou estar falando sobre lidando com nossas emoções. Então, segue o meu canal, se inscreva, dê um like e aproveite bastante a aprender mais sobre esse livro que eu tô lendo pra vocês, que a gente tá na metade do livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até mais e bom fim de semana.